Este homem, quando vê Jesus passar, ele vai correndo até Jesus. E a primeira atitude deste homem foi se dobrar diante do Senhor. E ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Talvez essa é a pergunta da humanidade. Talvez essa é a pergunta que você tem para Deus. O que eu faço para ser salvo? Eu estou na igreja, eu fui batizado, eu participo da ceia, eu sou dizimista, eu oro, vou para a igreja. Este homem, ele era um grande religioso. Este homem era um estudioso da lei. E ele faz uma pergunta para Jesus. Jesus conhecia o coração dele. Jesus não viu apenas a aparência de um religioso, ele viu o coração. Igreja, a religião no grego significa religar. Aquele homem era religioso. E por ele ter nascido e ser um príncipe religioso, observador da lei, ele achava que passava em todos os testes. E ele fez a pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse a ele: guarda os mandamentos. Imagina que este homem, amada igreja, ele empina o nariz, sabe? Com aquele todo orgulho dentro dele, com aquela cara de religioso, de santo. Ele diz: Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Não matarás. Isso aí eu nunca fiz. Esse teste eu passei. Este homem tinha as qualidades que qualquer igreja queria que todos os crentes tivessem essas qualidades. Todas as qualidades de um homem religioso. E Jesus falou: tu sabes os mandamentos. Eu sei os mandamentos. Eu estudo desde pequeno. Eu sou um observador da lei, Senhor. Eu conheço a religião, eu conheço a lei. O maior perigo hoje, na vida de um cristão, é ele carregar uma concepção, uma mentalidade, porque está na igreja, está salvo. Cuidado com isso. Dentro da igreja, é fácil ser crente. Quero ver lá fora. É lá fora, igreja. Lá fora está a diferença. É ou não é? Aleluias, glória a Deus. Quero ver lá fora. Lá é o campo de teste para nós. E quem vai dizer que nós somos crentes não é você não. São as pessoas. É a tua consciência diante de Deus. Se algo te acusa diante do Senhor. Este homem era um príncipe da religião. E Jesus disse: tu sabe, tu conheces os mandamentos. Eu conheço sim. E ele esperava Jesus falar para ele os mandamentos. E Jesus disse assim para ele: não adulterarás. Esse teste ele passou. Este homem nunca adulterou. Esse homem era íntegro, era fiel dentro da sua vida conjugal. Ele passou no teste. E Jesus lança mais outro mandamento para ele: não matarás e não furtarás. Ele nunca furtou e ele nunca matou. Aqui está uma das qualidades, uma qualidade na vida de um cristão. Ele não matou, ele não furtou, ele não roubou, e não dirás falsos testemunhos. Não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Aquele homem disse: mestre, tudo isso eu guardei no meu coração, desde a minha mocidade.
Jesus, ele sabia que faltava algo. Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe, igreja, o que é que falta no nosso coração. Jesus, ele foi na ferida daquele homem. A ferida. É exatamente isso. Ali doeu dentro dele. Jesus viu que o tempo que ele teve de igreja, o tempo que ele teve na religião, o tempo que ele estudou e meditou nas leis, guardou os mandamentos, mas faltava uma coisa dentro dele. Vai, vende tudo que tu tens e divide com quem? Com os pobres. Deus não quer que você pegue o que você tem para vender, para dar a Ele. Não é isso que a Bíblia está falando. Aquilo é um teste. Jesus está usando ali aquele mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você tem tanta riqueza, você não pode dividir, ajudar as pessoas que estão lá necessitadas. Mas ele não podia fazer isso, igreja. O coração daquele homem estava pego às suas riquezas. O coração daquele homem estava grudado na riqueza. Jesus sabia que aquele homem não teria como entrar nos céus com um coração pegado à riqueza, algo material. E quando Jesus ele toca nos bens dele, Jesus sabia que ia tocar no coração. A Bíblia diz, amada igreja, aonde está a tua riqueza, está o quê? O teu coração. Ainda bem, pastor, que eu não sou uma pessoa rica, eu não tenho muito dinheiro. Mas talvez essa riqueza pode ser um orgulho, pode ser algo que está lhe prendendo, pode ser algo que está ali grudado no teu coração, que está impedindo a tua vida com Deus. E Jesus toca no coração daquele homem. Vai, vende tudo que tu tens. Aquele homem teve a oportunidade de se arrepender, de vender tudo que tinha, amada igreja, mostrar para o Senhor que o coração dele não estava nas coisas materiais, estava na obediência à palavra do Senhor. Mas Jesus foi bem na ferida. Aquele homem, ao invés de se alegrar, fica feliz, porque chegou a oportunidade dele de se salvar. Ele ficou triste. Ele ficou cabisbaixo. Ele não falou mais nada com Jesus. Ele não olhou mais para a cara do Senhor. Deu as costas e saiu triste. Porque Jesus foi na ferida. Igreja, às vezes o nosso coração está apegado a tanta coisa, que quando alguém vai para tocar naquilo, ou a palavra, a primeira coisa é você se defender. Você protege isso. Há logo uma reação. A reação deste homem foi tristeza. Jesus tocou naquilo que mais me dói. Como que eu vou pegar toda a minha riqueza, os meus bens, eu vou vender e vou dar para os pobres? Não, não vou fazer isso. Porque não é pecado você ser rico. Ser rico não é pecado. O pecado é você colocar o coração onde? Na riqueza. O coração daquele homem estava pego nos seus bens. E talvez não é o dinheiro que você está pego. Talvez seu coração se pegou mais a um filho. Talvez o teu coração se pegou mais a um bem material que você tem. Porque você colocou isso acima de Deus. E aquele homem, os seus bens ficou acima de Deus. E aquilo estaria impedindo ele ir para o reino dos céus. A pergunta que ele fez: bom mestre. Ele não viu Jesus como um senhor. Ele viu Jesus como um bom. E nós não temos que ver Jesus como bom, mas como um Senhor. E nós servo dele. Servo é para servir.
Servo é para obedecer. Talvez o nosso coração, amada igreja, não obedece a Deus. Deus, filho, largue isso. Deus, para aí. Como que eu vou largar isso? É tão prazeroso, é tão gostoso. Ei, filho, largue este orgulho. Mas, Senhor, não pode. Como o nosso coração nos engana. Como o nosso coração nos engana. Existe coisa no nosso coração, igreja, que nós temos consciência, que está atrapalhando a nossa caminhada com Deus. Há muitas coisas, igreja, como aquele homem, ele não sabia, ele achava que só guardar aqueles mandamentos, ser religioso, acharia que ele estava garantido a salvação dele. Mas Jesus falou para ele, alertou ele: olha, tem uma coisa que você não está conseguindo ver. Há uma coisa que você não consegue enxergar. Você está dentro da igreja. Você nasceu e se criou na religião. Mas tem uma coisa que está lhe atrapalhando, que vai impedir você para os céus, vai te levar ao inferno. E Jesus mostrou para ele isso. Ele deveria ficar alegre com isso. Era ou não era? Mas ele ficou triste. Todos nós queremos ir para os céus. Mas talvez tem algo que está impedindo a gente ir para o céu. Eu não sei o que é, igreja. Se é mágoa, se é ódio, se é orgulho, se é um espírito de religiosidade. Você sabe exatamente o que é que tem no seu coração que está te atrapalhando. O que é que impede você crescer espiritualmente? O que é que impede? Talvez há algo no teu coração, igreja, que o Espírito Santo agora está te mostrando. Algo que o teu coração se apegou e não quer abrir mão. E se morrer nessa condição? A Bíblia diz que este homem saiu triste. Ele teve a oportunidade de ser salvo. Ele deveria estar pulando de alegria. Senhor, obrigado, Senhor. Eu vou pegar tudo que eu tenho, vou vender. Eu quero ir para os céus. Mas ele não foi isso que ele fez. Ele deu as costas para Jesus. Ele saiu triste. Os discípulos estavam observando esse cenário. E Jesus disse: qual difícil é um rico se salvar. Não é que ser rico é pecado. Há muitos ricos que têm um coração aquebrantado. Mas há muitos pobres, ricos, milionários de orgulho, de prepotência. Eu sei, eu tenho tanto tempo na igreja. Cuidado com isso. Tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede o quê? Vida ou morte. Tempo de igreja não vai te salvar. Eu sou pastor, mas eu tenho que cuidar do que está aqui dentro. Eu tenho que cuidar do que está aqui dentro. Eu tenho que proteger isso aqui. Eu quero ir para os céus. E por isso que sempre das minhas orações, Senhor, o que é que falta no meu coração? Me mostre. Se eu tenho algo que eu não consigo enxergar, que estou igual a esse homem rico, esse príncipe de Israel, que achava por nascer dentro da religião, por ser observador da lei, achava que estava salvo, mas faltava algo que ele não estava vendo. E Deus diz: filho, ei, o teu coração está pegado à tua riqueza. Tem algo que o teu coração está grudado. Largue, abandone. Ele: para aí, Jesus. Aquele homem teve a oportunidade e deixou de passar. A Bíblia não fala mais dele. O que aconteceu ninguém sabe. A Bíblia só fala que ele ficou triste com a mensagem do Senhor. Quantas das vezes você vem para a igreja, que você ouve palavra, ao invés de se alegrar, sai triste. O pastor falou, a mensagem foi direcionada a mim.
O pastor usou o púlpito, o microfone só para a palavra de Deus, igreja. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta indo e voltando. Ela penetra na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. O Espírito Santo, ele sabe o estado que está o nosso espírito. Imagine se teu corpo tivesse que tombar aí. Para onde a tua alma iria? Cuidado com o espírito de religiosidade. É muito perigoso. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. Todos os dias, revise o seu coração diante do Senhor. Abre teu coração para Deus. Pergunta para Ele, Espírito Santo, se tem alguma mágoa aqui, se tem algum ódio aqui, se tem algo que está me impedindo de ir para os céus, Senhor, me mostre. Me mostre. Porque se for a questão de perdão, eu preciso do perdão. Mas eu entendo que eu tenho que perdoar primeiro. Eu quero ir para o céu, Senhor. Talvez o teu coração está aqui hoje, nesse estágio, protegido pelo orgulho. Deixa eu aqui a minha mágoa, o meu ódio, o meu rancor. Isso pode te levar ao inferno. E eu, como pastor, o Senhor me cobra nesta noite, para que você, igreja, faça uma revisão como é que está o teu espírito. Porque eu não sei o que pode acontecer dessa porta para fora. Eu não sei. Teu coração tem mágoa, ódio. É algo que, sabe, possa que está impedindo a sua comunhão com Deus. Isso pode te levar à igreja a uma destruição muito grande na sua vida. Aquele homem, aparentemente, ele estava salvo, porque nasceu na religião, guardava os mandamentos, mas lhe faltava algo. E esse algo que faltava nele era o que impedia ele ir para os céus. E quando Jesus fala, ele fica triste. Todos nós somos falhos. Eu sou perfeito? Não. Eu não sou perfeito. Eu tenho minhas falhas. Mas eu tenho minha consciência diante de Deus, que o diabo não pode me acusar diante do Senhor. Satanás não pode acusar uma pessoa que você não tem aliança com ele. Ele não pode. Ele só nos acusa quando algo está ligado a ele. E eu tenho essa consciência diante de Deus, diante do Espírito Santo, que o diabo não tem moral para mim. Talvez, igreja, um dia eu magoei vocês. Eu quero ir para os céus. Eu não quero levar mágoa no meu coração. E se eu um dia, talvez, uma palavra, uma brincadeira, o nosso coração tem que estar limpo, ou não? Preparado, como diz a palavra, prepara-te, ó Israel, para o quê? Eu quero me encontrar com meu Deus. Vocês querem também, querem ou não querem? O coração, ele é enganoso. Ainda que eu tenha que pagar um preço, eu quero pagar um preço. Mas eu quero ir para os céus, eu não quero guardar. O Espírito Santo, ele é testemunho do que eu estou falando. Ele é testemunho do que eu estou falando. Eu não consigo guardar meu coração mágoa. Pode se irritar naquele momento, mas logo, mas não consigo. Mágoa. Você vai me pagar, e aquela coisa. Se eu tiver de pedir perdão 1000 vezes, eu vou e peço perdão 1000 vezes. Olhando dentro dos olhos, sem vergonha, sem nada. O meu coração tem que estar limpo diante do Senhor. O
coração que a Bíblia fala, eu já falei muito aqui na igreja, não é o músculo que, né, Jô? Tamanho de um punho, né, da mão que fica pulsando. Não é isso não. O nosso coração é a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, o nosso espírito, eu já falei aqui, já está dizendo espiritual, é ou não é? O Espírito Santo, ele é espiritual. O espírito de um demônio é espiritual. Olha lá 3 espíritos. Olha lá 3 espíritos. Espírito Santo, espírito do ser humano e o espírito de quê? Do diabo. O Espírito Santo, ao olhar para o nosso espírito, ele vê o que está no nosso espírito ou não? Vê ou não vê? Ok. O diabo também é um ser espiritual. Espírito maligno, imundo. Quando olha para o espírito de um ser humano, ele vê o que está sujo? Vê. Ele vê. Está sujo. Ele é espírito imundo, é sujeira. Sujeira com sujeira, ele vê. Agora tem uma coisa. O Espírito Santo, além de ver a sujeira, ele sabe o que nós pensamos. Mas o espírito imundo não sabe o que nós pensamos, porque ele não é onisciente. Então imagine agora uma sujeira no coração de um cristão. O diabo enxerga? Ou não? Então ele vê a sujeira. Aquela sujeira habilita o mundo espiritual. Habilita aquele espírito imundo com a sujeira atrai. Ele está vendo. Isso que há uma conexão. Há uma porta de entrada. Há uma legalidade que anda de mão dadas. Mas está dentro da igreja. Mas ele está de mão dadas. Porque a sujeira está no coração. Eis a razão porque muitos têm uma vida espiritual de altos e baixos. Ora está bem, ora está ruim. Ora está bem, ora está ruim. Os janeiros estão chegando, estão indo embora, está chegando, está indo embora, a velhice está chegando. E quando você olha para trás, ele está sempre ligado com aquela sujeira. Mas é uma sujeira que talvez você não percebe isso. Igual o rico. Mas um dia Jesus chegou e tocou na ferida dele. É isso aqui que está lhe impedindo. Você perguntou, o que farei para ser salvo? A única coisa que você tem que fazer, vender o que você tem. Vai lá, vende. O coração dele estava nos bens materiais. E ali estava o Deus dele. Não tocar no meu Deus não. E ele não abriu mão, saiu de cabeça baixa. E quem sabe o que aconteceu? E talvez essa riqueza, esse bem que o seu coração está apegado, não seja dinheiro, mas seja um orgulho, mas seja uma mágoa, mas seja um pecado, mas seja algo que habilite o mundo espiritual para ter o espírito. Você é crente, é batizado, faz parte da igreja, participa das atividades da igreja, mas o coração está o quê? Ligado. Através dessa sujeira que não foi removida do nosso coração. Talvez agora você caia a ficha e disse, pastor, agora minha ficha está caindo. Por que eu não tenho uma vida ativa diante do Senhor? Por que eu não permaneço firme diante do Senhor? Por que altos e baixos? Porque tem algo que está habilitando o seu espírito a esse espírito imundo. E precisa cortar isso. E dói isso. E tem que abrir mão disso. E se não abrir mão disso, a igreja não pode fazer nada por vocês. É indo de mal a pior. O perigo que corre é o tempo que vai passar na igreja uma vida frustrada. E acabamos culpando a Deus porque não acontece na minha vida. Culpando o pastor, culpando o irmão, culpando um e outro, porque a vida não acontece na minha vida.
Por que a transformação não acontece? Por que a minha vida não muda? Por que isso não muda? E a Bíblia diz, tudo que tem, de que se queixará o homem dos seus próprios pecados. Uma certa vez, há muitos anos isso, eu no trabalho briguei com um colega meu. E foi de garrafa. E eu criei muito ódio no coração dele. Eu tinha tanto ódio, que quando eu via ele, perdia meu dia. E eu lembro que uma certa vez no trabalho, eu vi uma faca lá, e eu pensei de pegar e cravar nele. Parece que eu respirava ódio. Mas quando tomei a decisão com Deus, eu tive que tirar isso do coração. E para mim foi o caminho mais duro da minha vida. Porque a pessoa que tem mágoa, que tem ódio, para chegar assim e pedir perdão, dói. É difícil. Mas é difícil. E eu tive que tomar essa atitude. E cheguei para ele e disse: fulano, eu quero te pedir perdão, porque meu coração tem muito ódio de você. Ele nem sabia que eu tinha ódio dele. Isso é novidade para mim. Para mim você não tinha nada de ódio, porque eu não tenho mágoa de você. A gente brigou, aquilo passou, não guardando meu coração, mas eu guardei. Quem estava sofrendo não era ele não, quem estava sofrendo era eu. Eu que guardei. E eu que não queria abrir mão. Imagine se eu morresse naquele estado, cheio de ódio no coração. Mas graças a Deus que o Senhor tocou no meu coração, e dependeu de eu tomar uma atitude e ir até ele e dizer: me perdoe, Senhor, me perdoe. Aí me deu um abraço. Esse rapaz, ele se tornou o meu melhor amigo na empresa. Deus apagou. E Deus me perdoou porque eu perdoei ele. Porque se a gente não perdoar, Deus não perdoa. Se o teu coração não perdoar, Deus não lhe perdoa. E a falta de perdão, a nossa alma sofre, chora e geme dentro da gente. Tira a paz, tira sono, mexe com o fator psicológico. Há muitos que estão ficando doentes. E a mágoa pode levar a pessoa a ter problema de doenças incuráveis. A maior parte das doenças geradas nos organismos é proveniente de mágoa. Uma boa parte de pessoas que estão loucas, em alto estado de depressão, muitas das vezes a fonte é a mágoa, é o ódio. Cuidei de uma mulher. Estava no leprosário ainda essa mulher. Mas antes dela ir para o leprosário, ela era cadeirante. E essa mulher, amada igreja, ela passou mal e estava com o corpo todo ferida. E estava com suspeita da hanseníase, que é a lepra. E foi para esse hospital lá. Era um hospital que fazia trabalho lá. Uma certa vez, no domingo, eu visitando ela, essa mulher, a fisionomia dela parecia uma lagartixa. A pele dela era igual a lagartixa. O rosto dela tomando formato de lagartixa. Coisa mais horrível do mundo. E tinha duas filhas que foram visitar ela no domingo à tarde. Uma ficou fora e eu mais a filha e a paciente conversando. E a filha me chamou no canto e disse: pastor, minha mãe não vai escapar, mas eu quero conversar uma coisa com o senhor. Ela odeia a filha, a minha irmã. Ela tem ódio mortal. E a minha irmã tem ódio mortal da minha mãe. Aí eu fui até aquela filha que tinha ódio. E Deus me usou na palavra. Ela começou a chorar. E quando ela se dirigiu à mãe para pedir perdão, ali quase no estado final, ela disse: mãe, a mulher, a senhora me perdoa? Não terminou nem a palavra perdoa. A mãe já manifestou com a entidade do ódio ali. Foi uma luta. Deus libertou. Houve o perdão. A mãe também pediu perdão. Igreja, no outro dia, esta mãe, a pele dela parecia uma pele de uma criança. Aí no outro dia morreu. Morreu salva. Porque o ódio era que estava alimentando o mundo espiritual para matar ela naquela situação. Ela liberou o perdão, foi liberta, foi curada e partiu salva em nome de Jesus Cristo. Cuidado com a mágoa. Cuidado com o ódio.
Não permita isso no teu coração. Abre mão disso. Isso está lhe atrapalhando. Isso está tirando o teu sono, está tirando a tua paz. Está tirando a força de você buscar a Deus. Porque às vezes até dentro da igreja você não tem paz. Em casa, pior ainda. Aonde você vai, pior ainda. Tudo trava na vida. As portas se fecham. Se você, no teu coração, percebe que tem mágoa, procura essa pessoa. Seja seu parente, seu vizinho. Abre mão disso. Abre mão disso. Talvez você, esposa, que tem mágoa do teu marido, marido tem esposa, mágoa da sua esposa, dos filhos. Abre mão disso. Porque amanhã pode ser tarde, igreja. Amanhã pode ser tarde. O tempo é hoje. Eu não sei o que pode acontecer amanhã. Eu não sei porque Deus está nos dando esta palavra agora. Eu quero orar por vocês.